Oi, pessoal. Estamos aqui no De Tudo Um Pouco 2025. Eu acho que vocês sentiram minha falta, né? E a nova temporada começou. Cheguei, Brasil! Roda essa vinheta. O De Tudo Um Pouco dessa temporada vai começar com uma convidada muito especial. Estou aqui hoje com a Larissa. Larissa Medeiros é fonoaudióloga, parceirona, se tornou amiga. E eu poderia apresentar, mas eu vou deixar ela se apresentar, né? E é um prazer muito grande te receber aqui. Olha, para falar a verdade, as mães, sempre que eu peço sugestão de convidados, as mães me falam: doutora, leva fonoaudiólogas para a gente poder tirar dúvida. Larissa, a gente tá um pouco séria, vamos lá, vamos descontrair. Fala um pouquinho sobre você. É para descontrair? É. Então tá. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo, mas eu sou a Larissa Medeiros, sou fonoaudióloga, mais especificamente de bebês, atendo o nicho ali materno-infantil, né? Sou especialista em urgência e emergência pela UFG, né? No Hospital das Clínicas, uma modalidade de residência. Especialista em disfagia. Inclusive, a gente gravando esse vídeo hoje é o dia da atenção à disfagia, né? É a dificuldade que a gente pode ter de levar o alimento da boca até o estômago. Então, existem muitas classificações aí, né? Trabalho com amamentação, sou consultora em amamentação. Disfunções orais, as dificuldades alimentares, né? As reabilitações ali dessas disfunções na frenectomia ou na frenotomia, né? Então, atendo esta área. Introdução alimentar também, de tudo um pouquinho nessa primeira fase de desenvolvimento desses bebês, tá? Eu falo que eu trabalho as principais funções orais, com exceção da fala, né? Então, sucção, respiração, deglutição e mastigação. A fala, eu passo para outras colegas. Isso é legal, né? A gente nichar, né, o nosso trabalho. E a gente tem compartilhado muitos bebês e as mães têm muita dúvida, Larissa. E eu te trouxe aqui pra gente esclarecer, eu tô com essa novidade aqui, ó. Esclarecer algumas dúvidas das mães, eu até anotei algumas. E vamos começar? Vamos. Olha só. As mães perguntam o seguinte: primeiro, como eu, uma mãe de primeira viagem, como que eu posso saber que meu filho tem língua presa? Tá, vamos lá. Eu vou abrir um parêntese, porque não só de primeira viagem, porque às vezes o de primeira viagem não tem. E aí você tem que estar atento para o segundo, terceira, quinta viagem, né? Então, a gente precisa entender que existe uma triagem neonatal. Então, é um protocolo que todo bebê, lei, todo bebê precisa passar pelo teste da linguinha. Todos fazem, né? Tá errado? Certo. Nem todos fazem, tá errado. Mas tá? são maternidades da mesma públicas forma, e particulares? Em maternidades públicas e particulares, tá? Não necessariamente precisa ser realizado na maternidade, certo, mas ele obrigatoriamente precisa ser feito, tá? É lei. Certo. Então, teste da linguinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste do pezinho, teste da orelhinha, são os testes que fazem parte da triagem neonatal. O bebê precisa realizar. A mãe não precisa adivinhar que o filho tem língua presa. Na verdade, vai existir um protocolo. Com certeza. Espera-se, né, pelo menos que esse protocolo seja aplicado. Não é só no olhômetro, tá? Então, é um protocolo validado, que veio de muito estudo para isso, né? E ele está como lei desde 2014. Então, é algo recente, né? Certo. Mas que precisa passar nesses primeiros dias de vida do bebê por toda essa triagem. E uma delas é para avaliar a anatomia desse freio lingual. Certo. Aí a mãe realmente não tem obrigação de saber, né? Porque já é tanta coisa para preocupar, né? Mas os profissionais que estão assistindo essa criança têm a obrigação de orientar essa mãe. Larissa, outra pergunta. Quais os sinais que a mãe pode perceber de que o neném está com a língua presa? Às vezes pode ter feito o teste, pode ter dado até normal. Vamos supor que deu um teste normal, fez uma triagem ali básica, mas ela percebe que algo talvez não está fluindo. O que é esse sinal, esses sintomas que ela pode estar sentindo que algo não está fluindo bem? Você não queria entrar em polêmica, né? Não. Ah, tá. Bom, existem
alguns sinais de alerta, né? Independente do resultado desse teste. Por quê? Porque esse bebê pode ter esses sinais tanto pela língua presa quanto por uma disfunção oral. Entendi. E aí é importante que ele esteja bem assistido para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Mas da língua presa especificamente, o que a gente pode, né, considerar mais comum? Dificuldades na amamentação, a língua baixa na hora do choro, então esse bebê, na hora de chorar, não eleva essa língua, a gente não consegue ver a pontinha, sabe, elevando. Mas isso também não é determinante, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Ele não Tapetinho fecha. branco na língua, né? Então, isso me mostra uma postura alterada. Estalos na mamada, dificuldades ali em coordenar. Um bebê que engasga muito, isso também pode vir sinalizando essa língua presa. O bebê que tem um Fissura. coraçãozinho na língua, necessariamente? Necessariamente. Necessariamente. Esse é assim, ó, é a clássica. Então, se a linguinha do bebê faz um coração, muito né? provavelmente ele tem a língua presa, Joia. tá? Independente de como você tá visualizando esse freio, porque às vezes ele faz um formato de coração, mas a gente não consegue ver o freio bonitinho lá, sabe? Mas, sim. Larissa, e o contrário? Vamos supor assim, ó. O teste deu todo alterado, né? Já pontua para a língua presa, mas ela está conseguindo amamentar normal, tá tudo fluindo. O que eu devo fazer? Passar por avaliação. Tá. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai falar assim, ele tá mamando bem. Mas aí, bem como? Como é esse bem? Quanto ele tá precisando se esforçar para conseguir mamar bem, para conseguir ganhar peso, né? Então, muitas vezes, esse bebê pode conseguir extrair o leite. A que custo? Então, o ideal é que mesmo que ele já tenha recebido esse diagnóstico de freio lingual alterado e você não tenha dificuldades na amamentação, a gente precisa olhar agora, neste momento, para este bebê. Tem funções ali acontecendo, musculatura desenvolvendo e a gente precisa entender o que acontece no meio disso. Então, às vezes, esse bebê, teoricamente, mama bem, mas a muito custo. Entendi. Se esforçando demais, compensando demais. O que é que eu costumo dizer? Se na anatomia, na fisiologia, alguma coisa não tá bem, a gente já tem um diagnóstico aí alterado, esse bebê vai fazer compensação muscular. E aí isso vai impactar esse desenvolvimento. Entendi. A gente não sabe em que momento isso vai acontecer. Mas vai. Mas vai acontecer. Ah, muito bom, muito bom. Porque essa é uma dúvida das mães, viu? Sim. Muito frequente. Essa é assim, clássica. Quantas sessões de fono eu preciso no pós de frenectomia? Todas as mães me perguntam. E eu, como dentista, eu não vou responder essa pergunta, porque não cabe a mim. E eu acho que não cabe a você responder de uma mensagem de WhatsApp sem ver a criança, não tem como. Com certeza. Né? Então, quantas sessões? Eu acho que é muito Dá individualizado. pra responder num emoji, assim, a gente põe uma bolinha. Responde. Mas, o que eu digo? Isso é muito variável, é muito individual. É uma avaliação individual, é uma programação terapêutica individual. Então, tem bebê que às vezes nem precisa de reabilitação. Entendi. A gente faz a avaliação, precisa do procedimento, faz o procedimento, ele volta para avaliação. Então, a gente vê como que ficou ali, se ele conseguiu se desenvolver bem, tchau, vai embora. Agora, tem bebê que precisa de reabilitar, a gente precisa organizar essa musculatura, mostrar o que ele precisa fazer. E aí, a gente faz a reabilitação. Quanto tempo? Varia. Tem bebê que vai uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões. Varia muito da dificuldade que esse bebê apresenta, das compensações. Então vamos do gerar uma nível, polêmica. do tempo que demorou esse diagnóstico, sabe? Então, às vezes, um bebê mais novinho é muito mais fácil da gente reabilitar do que um bebê de 10 meses, de 1 ano, de 4 anos. É muito mais fácil. Vou gerar uma polêmica aqui. Então não existe um pacote fechado. Não. Quer dizer... Eu, Larissa, não vendo pacote fechado. Você vai ser cancelada hoje. Tá bom. Tá bom. Então, isso varia também da conduta profissional, né? Bom. Tá bom. Tá bom? Larissa, essa pergunta aqui é outra que a gente se torna odiada pelos pais. Eu realmente não posso dar chupeta para o meu filho após a frenectomia? E você odiada? A gente já é. Um beijo, Brasil! Brasil! Bom, vamos lá.
Gente, a chupeta não é fisiológica. Então, ela não faz parte da gente. Verdade. Plástico, Primeiro né? ponto. Plástico. Primeiro ponto. Não faz, tá? Segundo ponto. Ela desorganiza completamente essa musculatura. Desorganiza completamente essa função. Se a gente tá trabalhando para que esse bebê mame melhor, para que esse bebê desenvolva melhor, a gente tá fazendo, né, um bom trabalho e aí vem a chupeta E desfaz. né? A gente precisa muito pensar, ponderar, mas indicar a chupeta, não, ela não é indicada, tá? Ela altera a postura de língua, a gente tá trabalhando para essa língua ficar bem posicionada, para essa língua ter tono suficiente, força suficiente, conseguir sugar bem, e aí ela vem... Sabe o que eu falo para os pais? Eu falo assim, eles falam que a frenectomia é um procedimento caro, eu também acho que é caro. Aí eu falo, você tá rasgando seu dinheiro. Você tá rasgando o dinheiro e você vai correr, você tá correndo o risco de me dar o seu dinheiro de novo. Mas pior do que isso, é sujeitar a sua criança a um novo procedimento. Acho que pior do que rasgar o dinheiro. Essa é a pior de todas as questões, porque quando a gente fala de cicatrização, eu quero essa língua, é por isso que vem a fono nesse pós-operatório. A gente dá recurso para essa língua se manter na postura adequada, né? E isso auxilia no processo cicatricial. Então, a gente vai ganhar espaço ali embaixo, né? O espaço que o freio estava tomando. Então, impacta sim na cicatrização, nessa questão, principalmente nessa questão postural. Essa língua fica baixa, vamos pensar, eu quero que esse freio cicatrize assim, ó. Né? Eu vou ganhar bem mais espaço. Mas aí, a chupeta tá aqui. A tendência dele cicatrizar horizontalmente, Concordo. de colar tudo de novo, é muito maior. Com certeza. Né? Então, a gente tem mais impactos negativos, tá? Para nós cirurgiões é terrível. E não é raro. Não é raro Não é raro. que isso aconteça, tá? Então, assim, existem orientações do pós-operatório que precisam ser seguidas. Se você não vai seguir, é igual realizar ou não procedimento. Você tem esse direito. Com certeza. Você é tutor daquela criança. Você vai olhar e falar, não quero. Direito seu. Mas lidar com as consequências disso é uma obrigação, Sim. né? E aí não tem como a gente pontuar ali, né? Tentar um meio termo. Sim. Então, mas não dá pra ficar sem. Gente, a criança vai adaptar. A gente tem outros recursos, tem outras técnicas, Acho que os né? pais sofrem mais que a própria criança, né? Faz falta, na verdade, para os pais. O bebê tem uma necessidade fisiológica de sucção ali. Então, a chupeta entra exatamente para isso. A livre demanda acaba sendo muito pesada para muitas mães, né? E a chupeta entra, já ouvi inúmeras vezes, a chupeta é minha rede de apoio. Né? A mãe tá cansada. Exatamente. É meu papel entender, acolher, orientar, né? Informar, mas os riscos existem. Os riscos existem. Para uma frenectomia ou não. Né? Ele tá ali. A gente tá falando de frenectomia, mas é pra tudo, né? Exatamente. Hoje em dia, Larissa, existe um boom, né, de frenectomia, existe uma explosão comercial sobre esse assunto, né? Nós, profissionais que trabalhamos com esse assunto, a gente é até um pouco... a gente é um pouco... Como é que é, Larissa, quando as pessoas falam que a gente tá num nicho, assim, muito prostituído. A gente tá num nicho, realmente, assim, com muita prostituição, né? Mas o que você acha que um pai ou uma mãe deve procurar, né, num profissional, quando o filho dele realmente está com problema de anquiloglossia, de língua presa? Que profissional ele deve procurar para ter realmente uma segurança hoje em dia em que esse mercado se encontra assim, né? Essa explosão, prostituído e com tanta gente trabalhando com isso. Às vezes fazendo tudo de maneira tão irresponsável. Isso é preocupante. É muito preocupante. É preocupante e eu falo que muitas vezes nós profissionais que temos responsabilidade, que estamos ali dando nome exatamente por isso, a gente sofre um bocado, né? Porque mostrar para essa família que realmente é algo cientificamente comprovado, né? Não é por conta do mercado, não é por conta de dinheiro, né? É um trabalho. É um trabalho, né? Certo? Mas assim, hoje, a primeira coisa que os pais precisam entender, e que eu falo isso para a grande maioria dos pais que eu atendo, não é uma moda, não é um boom,
Isso é ciência, evolução da ciência. A gente tem comprovação científica, tá? Tem estudo randomizado sobre frenectomia e sobre os impactos dela e da fonoterapia no pós-operatório. Então, é ciência. A ciência evolui e com a evolução a gente consegue ver o que é bom e o que não é para a população. E se a gente tem tratamento, por que não tratar? Sim. Tá? Ninguém morre de língua presa. Isso é um fato. Não é emergencial. A gente consegue se programar, a gente consegue se organizar, para poder fazer isso da melhor forma possível. E quando a gente fala da melhor forma possível, inclui bons profissionais. Profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Então, gente, primeira coisa, se você tá com dúvida, pede pro profissional te mostrar. Tá, de onde você tirou isso? Me mostra. Tem protocolo. Então, a obrigação de quem tá te avaliando é te mostrar, olha, esse aqui é o protocolo, eu faço isso baseado nisso aqui, tá? Conversa com outras mães. Então, mães que já tiveram essa experiência, sabe? Que passaram pelos profissionais que você tá, benefícios, né? Tá passando, né? O que viu de bom, o que não viu. Se dá pra esperar, se não dá. Então, assim, muita gente procura preço, né? Procura preço, mas muitas vezes os bons profissionais, gente, é incompatível. Quem é bom não vai cobrar baratinho, né? O profissional se valoriza. É muito estudo, é muita dedicação, é muito tempo, é muito investimento pra gente oferecer o melhor pra cada bebê, pra cada família que passa ali. Então, olhar mesmo. Tem o currículo, né? Você pode olhar, porque Instagram não é currículo, né? Hoje é uma vitrine realmente que dá pra você ver como são os atendimentos da pessoa, qual é o nicho dela, como que ela trabalha. Então, isso é muito bom. É uma forma de você entender sobre o trabalho da pessoa, mas para além disso, né? Com certeza. Olhar, buscar mesmo, quais são as especialidades? Ela trabalha realmente com isso, com esta área, ou ela só está vendendo esse produto, né? Exatamente. Então, eu acho que é se informar da melhor forma possível. Larissa, mais uma polêmica. Para fazer uma frenectomia antes, precisa de alguma fonoterapia, sessões de fono? Existe isso? Então, isso também varia, né? Vai muito da avaliação. Cada caso precisa de condutas individuais. São seres humaninhos individuais, né? Então, tem bebês que realmente precisam de uma abordagem, que se beneficiam disso, às vezes por ser mais tenso, então a gente libera ali as tensões para facilitar a abordagem cirúrgica. Mas não necessariamente 3 sessões antes, entendeu? Entendi. Às vezes na própria avaliação a gente consegue liberar e já mandar pro procedimento, se já tiver mais ou menos ali uma equipe alinhada, né? Então, eu tô perguntando isso porque essa semana a gente trabalhou juntas, né? A gente estava com o neném com muita atenção e a Larissa foi lá no consultório e nos auxiliou antes da cirurgia e foi de grande valia, né? Mas eu confesso que foi um caso individualizado e que me ajudou muito. Então, assim, não existe uma regra para isso, né? Não mesmo, tá? Tem ainda bebês tensos que não precisam dessa abordagem. Entendi. O que vai mandar é muita visualização desse freio. Então, assim, às vezes a gente, na avaliação, a gente vê muita tensão, compara, e aí a gente também não precisa ter pressa, né, em alguns casos. Então, a gente consegue liberar, organizar essa musculatura, dar recurso. Por exemplo, esse bebê especificamente engasgava muito. Então, era importante que eu tivesse lá também para esse manejo no pós-operatório imediato, né? Mas, não necessariamente, a gente precisa dessas sessões antes. Certo. Mas, primordialmente, uma avaliação, pelo menos, fonoaudiológica no pós-operatório é fundamental. Tá, joia. Tá? Larissa, as mães, elas têm um pouco de dúvida do porquê de ir na fono após a frenectomia, né? De quem é a responsabilidade dessa ferida cirúrgica, né, depois do procedimento? A gente fala o quê para a mãe? Bom, a responsabilidade maior ali, majoritária é de quem opera, né? O que a fono vai impactar nesse processo de cicatrização? A gente tem como principal objetivo organizar essa musculatura. Então, se essa língua faz movimentos inadequados, a gente vai mostrar para essa língua os movimentos
que ela deve fazer de forma adequada, sem compensações musculares. Se tem fraqueza, a gente vai fortalecer essa musculatura. Se tem pouca resistência muscular, a gente vai trabalhar para melhorar essa resistência muscular. E, consequentemente, a gente ganha no desempenho de função, tá? Então, quando a gente fala de ir para a fono nesse pós-operatório, às vezes as dificuldades desse bebê no pós-operatório ficam mais evidentes ainda, né? Então, a grande maioria é assim. A gente tem casos de bebês que não precisam, claro, mas a grande maioria dos bebês fica mais evidente ainda. Então, uma linguinha que antes ficava para dentro da boca, né, era contida pelo freio. E aí, qual que é a tendência dela? Pode desabar, fora, né? Então, por quê? Por fraqueza muscular. Sim. Então, a fono entra nesse pós-operatório exatamente para isso, para alinhar essas funções orais. Então, melhorar vedamento labial, então fechar a boquinha, né, postura lingual e todas essas outras questões que eu falei. E aí, consequentemente, com essa mobilidade que a gente dá, com esses estímulos que a gente faz em todo o complexo orofacial, a gente ganha na cicatrização também, tá? Porque a gente vai lembrando essa língua, olha, tá num processo de cicatrização, eleva, né? Vai ajudar esse organismo. Então, a gente entra e colabora com esse processo cicatricial também. Mas não é, né, exclusivamente um fator determinante. A gente tem fatores que a gente precisa levar em consideração. Então, a genética desse bebê, a cicatrização dele individualmente, né? Porque tem pessoas que têm cicatrização ruim. E a gente também precisa levar isso em consideração, né? Mas o mais importante aqui, para nós, fonoaudiólogos, é o desempenho de função, tá? Então, a gente vai trabalhar exatamente para ganhar nesse sentido. E aí, com relação à cicatrização, é uma conduta individual de quem opera. Então, como vocês vão fazer esses retornos, esse acompanhamento, é muito de vocês, tá? Tá, joia. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio, que a gente tá pretendendo criar um canal no YouTube. Mas a gente precisa de você, tá? Curte, compartilha. E foi um prazer ter você aqui no meu primeiro episódio. Foi um prazer maravilhoso, amei. Me nóis. convida de novo. Na hora. Se a gente não for cancelada hoje. É nóis. Um beijo. Um beijo. Obrigada. De tudo um pouco.